Boa tarde a todos. E agora eu convido a nossa enfermeira Caroline Aguiar para ministrar um mini curso sobre a humanização da assistência em obstetrícia em tempos de crise. O momento de fala é seu e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Só me confirmem se o meu áudio está chegando legal aí para vocês. Estão conseguindo me ouvir bem? Perfeito, está perfeito. Está aparecendo meu slide aí para vocês? Por gentileza, Caroline, Pessoal, bota só o zoom em tela só me cheia, por confirmem favor. se está mostrando aí para vocês. Está aparecendo, só está faltando estar em tela cheia. Tá. Agora eu já coloquei em tela cheia. Aqui para mim está em tela cheia. Deixa eu fechar e tentar colocar novamente. Foi agora? Ainda não. Mais cedo tivemos esse mesmo problema. Tem como você tirar de tela cheia e passar normalmente para eu ver se vai, por gentileza? Certo, deixa eu testar, viu? Passou? Passou sim. Eu creio que esteja dando para visualizar. Então, você pode dar continuidade assim. E qualquer coisa a gente vai resolvendo no decorrer. Ok? Ah, mas tá passando, né? Aí para vocês? Está sim, está ótimo. Certo. Então, boa tarde, oficialmente, né, pessoal? Primeiramente, agradecer o convite da ABEM Seção Alagoas, né, principalmente em nome da professora Keila. É uma honra estar participando de um evento tão importante, né, para a enfermagem, nesse tempo que a gente está lutando por reconhecimento e por valorização profissional, né? E eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito da humanização na assistência obstétrica, justamente dentro desse contexto de crise, né? É um tema bem desafiador, que mexe um pouquinho com as nossas estruturas, porque nos desafia a sair da nossa zona de conforto, nos desafia a olhar, né, para o usuário como um todo. Só me confirmem se o slide passou para vocês. Passou sim. Certo. E para começar a falar desse contexto de humanização, eu queria falar um pouco sobre as regulamentações que regem também esse contexto da humanização. Porque, às vezes, tem muita gente que pensa, né, que é uma moda que está surgindo agora, né, principalmente quando eu falo desse contexto pelo fato de ser doula. Então, tem muita gente que pensa que é invenção, que é coisa de doula, né, mas, na verdade, existe uma portaria que, desde 2000, né, a gente vem batendo em cima dessa tecla. Na verdade, o contexto de humanização ele surgiu bem antes, mas como regulamentação, né, a gente tem aí essa portaria de 569, que foi estabelecida em 1º de junho de 2000, e ela traz alguns termos fundamentais a respeito do contexto de humanização. Eu não trouxe a portaria na íntegra, né, porque ela tem muita coisa além do que a gente vai abordar aqui, e não daria tempo da gente focar naquilo que a gente realmente quer, tá? Mas eu trouxe algumas coisas que ela chama muita atenção para esse contexto de crise que nós estamos vivenciando. Então, o que é que fala essa portaria? O que é que foi estabelecido a partir dessa portaria? Então, lá em 2000, ou seja, a gente está em 2021, há 21 anos foi estabelecido o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento. E daí, para estabelecer esse programa, pensou-se em alguns aspectos. O primeiro dele foi justamente que entender, né, que o acesso dessa gestante, dessa mulher, desse recém-nascido, eles são direitos inalienáveis da cidadania, né? Então, isso ter uma assistência dentro do contexto humanizado é um direito dessa mulher e desse bebê, né? Isso remete muito ao artigo 196 da nossa Constituição, em que fala que a saúde ela é um direito, né, do cidadão e é um dever do Estado. Tá? Então, assim, só para a gente também resgatar esses conceitos, para a gente entender que o contexto de humanização ele não é uma modinha que está surgindo agora, mas, na verdade, é um direito de assistência dessa mulher, dessa família e desse recém-nascido. E essa portaria foi estabelecida a partir
da necessidade de reduzir as altas taxas de mortalidade materna, perinatal e neonatal que eram e continua sendo registradas no país. Então, o contexto de humanização também pensa nessa redução dessas taxas de mortalidade, certo? Pensou-se também na melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade. Vocês vão ver que quando a gente for falar um pouco mais lá na frente, a respeito de como é que se dá esse contexto de humanização na prática, a gente, na verdade, só vai resgatar algumas coisas que já vêm sendo faladas há mais de 20 anos atrás. Então, às vezes, chama muita atenção, né, o termo humanização, às vezes a gente teve contato há pouco tempo, mas, na verdade, a gente só está resgatando coisas que deveriam acontecer já há muito tempo. Outra coisa que pensou-se, né, quando foi formulada essa portaria, quando pensou-se nesse contexto de humanização da assistência, foi justamente no aprimoramento do sistema de assistência à saúde da gestante, visando justamente garantir a integralidade da assistência, né, de ver esse binômio como um todo, não só como uma barriga, né, porque muitas das vezes a gestante ela é enxergada dessa forma, apenas como uma barriga ou apenas uma mulher que está servindo para desenvolver uma vida dentro dela, né? Então, esse contexto de humanização também aborda isso, a integralidade da assistência. A gente passa a olhar para esse binômio como um todo. Então, qual foi o objetivo dessa portaria? Né? O objetivo foi justamente desenvolver ações visando a promoção e a prevenção da saúde e a recuperação também da saúde, né? Então, não é só aquela medicina preventiva, né? Nem só a medicina curativa, né? É entender todo esse contexto de assistência a esse binômio, certo? Então, foi justamente pensando também aqui, a gente, ainda no objetivo, é reforçado mais uma vez a respeito da qualidade dessa assistência. Então, mais uma vez, é reforçado na portaria, vocês vão ver que essa palavra se repete muito em relação à qualidade dessa assistência. Então, dentro do objetivo dessa portaria, também tem mais uma vez, né, parece até um repeteco, né, o incremento dessa qualidade e capacidade da assistência obstétrica e neonatal, bem como sua organização e regulação no âmbito do SUS. Dentro dos princípios e diretrizes, então aqui a gente vai entender mais propriamente dito quais são os direitos dessa mulher e o que é que a portaria assegura que essa mulher possui direito de acesso. Então, dentro dos primeiros princípios e diretrizes, a gente tem que toda gestante tem direito ao acesso ao atendimento digno e de qualidade. Então, como eu tinha falado anteriormente, essa palavra qualidade, ela se repete muito no contexto de humanização. No decorrer da gestação, parto e puerpério. Então, não é só na gestação, não é só no parto, né, que está muito falado também a respeito do contexto do parto humanizado, e não só no pós-parto, mas é durante todo o ciclo gravídico puerperal. Toda gestante também tem direito ao acompanhamento do pré-natal adequado, então tudo isso não são coisas que são muito opções, né? É um direito da gestante, não é algo que ela está inventando, não é algo que o movimento das doulas está inventando agora, mas são coisas garantidas como direito para essa mulher e para esse binômio. Toda gestante também tem direito de saber e ter assegurado seu acesso à maternidade. Então, desde a primeira consulta de pré-natal, é um direito dessa mulher saber qual é a maternidade de referência, né? Caso tenha alguma intercorrência, caso ela precise ser encaminhada, ou precise de alguma assistência. Então, não tem isso da mulher, de repente, chegar no terceiro trimestre e não saber qual seria a sua maternidade referenciada. É um direito dessa mulher também saber e ter isso assegurado, né, de que ela vai ter a possibilidade de ir para uma maternidade de referência, certo? Então, isso é um direito também da mulher. Toda gestante também tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja realizada de forma humanizada, tá? Então, o que a gente vai bater muito na tecla também. Não é invenção, não é modinha, é um direito da mulher
que essa assistência seja realizada de forma humanizada. Isso está garantido em regulamentações. Então, é o mínimo que precisa ser, né? No mínimo, essa mulher precisa ter acesso a uma assistência humanizada. Não é um tipo de assistência, algo que a gente pode deixar também bem claro aqui, né? Já começar deixando bem claro. Não é um tipo de assistência. Independente de por quem essa mulher fosse assistida, quer seja pelo maqueiro, quer seja pela recepcionista, quando ela chega na maternidade, quer seja pela enfermeira, quer seja pelo médico, pelo psicólogo, por quem que seja, essa mulher ela tem o direito de ter uma assistência humanizada. Não é um tipo de assistência. Isso é um pré-requisito para que essa mulher seja bem assistida. Todo recém-nascido, então os recém-nascidos também entram dentro desse contexto de humanização. Não são só as mulheres, não são só as gestantes, mas os bebês também estão incluídos nesse contexto. E de quem é essa responsabilidade? De garantir que essa mulher tenha acesso a essa assistência humanizada. Então, as autoridades sanitárias do âmbito federal, estadual e municipal são os entes responsáveis por garantir que essa mulher ela tenha acesso a todos esses direitos que já foram colocados aqui, tá? Então, não tem o que discutir, né? A mulher tem o direito de receber uma assistência humanizada. E daí eu acho muito fantástico, né? Uma dessas expressões que tem na portaria, tá? A grande parte das coisas que eu trouxe aqui realmente é da íntegra, né? Mas como eu falei, a portaria é bem mais extensa, certo? É justamente esse trecho e essa parte da portaria que fala assim, que a humanização da assistência obstétrica e neonatal é condição para o adequado acompanhamento do parto e puerpério. Receber com dignidade a mulher e o recém-nascido é uma obrigação das unidades. Então, é o mesmo contexto que eu tinha falado anteriormente, né? Em relação ao contexto, às vezes muitas pessoas pensam que o contexto de humanização ele seria um tipo de assistência, mas é uma obrigação dos profissionais atenderem essa mulher de forma humanizada. É uma obrigação das unidades receberem essa mulher, essa família, esse bebê de forma humanizada. Com a adoção de práticas humanizadas e seguras, implica a organização das rotinas, dos procedimentos e de estrutura física, bem como a incorporação de condutas acolhedoras e não intervencionistas. Então, vocês vão perceber que, à medida que a gente for falando do contexto de humanização, a gente fala que as condutas intervencionistas nesse contexto da assistência obstétrica, quer seja na gestação, no parto, no pós-parto, as intervenções elas precisam ser necessárias. Quando fala aqui em relação a essas condutas não intervencionistas, são aquelas condutas que não são necessárias, que já tem estudos mostrando que são desatualizadas, né, que entram aí dentro do contexto da violência obstétrica, são coisas que a gente vai conversar mais para frente também, mas é preciso que a gente entenda isso, tá? Que não é, que eu quero frisar com vocês mais uma vez, que não é uma coisa inventada, que não é moda, mas que é um direito garantido para essas mulheres. E as unidades, elas não têm, apesar de muitas das vezes, elas não se comportarem, né, dessa forma, elas não têm muita opção de atender fora disso, certo? Falando do contexto da assistência obstétrica, né? Então, falando mais propriamente dito, né? Agora que a gente entendeu já um pouquinho a respeito do contexto de humanização, agora que a gente já entendeu que é algo que não é novo, que está regulamentado os direitos dessa mulher, os direitos desse bebê e dessa família. Então, entendido isso, todo esse contexto, a gente vai entrar no nosso contexto atual, né? Contexto da crise, contexto da pandemia, do Covid-19, para que a gente possa fazer essa associação, como é que a gente mantém uma conduta humanizada, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de pandemia, certo? Então, o que é que a gente tem em relação a dados? Eu não vou me deter a falar especificamente do Covid, porque não seria o foco desse mini curso, mas eu vou trazer alguns aspectos
interessantes para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir e para que a gente possa entender por que a gente está batendo tanto no contexto de humanização da saúde como um todo, certo? Mas aqui eu vou me deter mais em relação ao contexto da humanização na assistência obstétrica. Então, no dia 11 de março, né, como a gente já sabe, do ano passado, a Organização Mundial da Saúde, ela decretou que a COVID-19 seria considerado, né, a partir de então, um contexto de pandemia, certo? E até o dia 8 de maio de 2021, que foi quando essa aula foi finalizada, de lá para cá a gente teve mais casos, claro, mas globalmente houve cerca de 156 milhões 496.592 casos confirmados de Covid. Aqui falando só em relação aos casos confirmados, é interessante a gente ressaltar que tem um contexto de subnotificação aí também, né? Porque a gente tem percebido na prática que há falta de insumos nas unidades, até mesmo para realizar a testagem dos indivíduos, certo? Então, aqui entra também o contexto da subnotificação. Então, esses casos, eles podem, na verdade, ser bem superiores àqueles que eu estou mostrando aqui. E outra coisa que é importante frisar também é que esses são dados a nível global e a nível de toda a população. Então, eu não estou falando especificamente aqui da população obstétrica ainda. Estou falando a nível de toda a população, certo? E o que é que a gente tem, trazendo agora para o nosso contexto, trazendo para o contexto da obstetrícia, para o contexto das gestantes, para o contexto das puérperas. Os primeiros estudos que foram realizados, eles não classificaram as gestantes e puérperas como sendo parte do grupo de risco, né? Até porque estava aí, em média, no começo da pandemia, de quando foi realmente declarada pandemia, né? E a gente não tinha ainda um número de casos suficiente para você ter uma expansão desse vírus, para você poder fazer estudos suficientes para dizer se era realmente algo que poderia ser se realmente seria uma população que poderia ser considerada como grupo de risco. Então, por isso que os estudos iniciais, eles não chegaram a classificar essas mulheres como sendo grupo de risco, sendo que com o passar do tempo, com a evolução dos casos, com a evolução do vírus, foi visto que, sim, as gestantes e puérperas, elas fazem parte do grupo de risco. E essa condição de você estar gestante ou de você estar puérpera aumenta o risco de complicações e óbitos decorrente da Covid-19. Então, o que a gente tem observado dentro desse contexto, sabendo que essas mulheres são um grupo de risco, sim, sabendo que elas têm sido afetadas com esse contexto da pandemia, o que a gente tem percebido? Qual é a crise que a gente tem notado em relação à assistência? Mais precisamente, a assistência obstétrica. Então, a gente tem percebido uma desorganização dos serviços de assistência pré-natal com a suspensão de consultas. Então, a gente tem percebido que é como se as gestantes elas estivessem recebendo alta do pré-natal, não estivessem mais precisando comparecer às consultas, os exames estivessem sendo postergados, elas não estivessem sendo bem acompanhadas, né, só pelo fato da pandemia. E daí a gente sabe que, independente de contexto de pandemia ou não, mesmo que seja uma exposição, o fato dessa gestante estar indo até a unidade básica, estar indo até o consultório, realizar a consulta de pré-natal, ainda assim é algo que é indiscutível. Essa gestante ela precisa ser acompanhada. Então, não existe isso de mesmo em contexto de pandemia, não é algo que é justificável que essa mulher receba uma alta do pré-natal, por exemplo, porque a gente está em tempos de Covid. Essa mulher precisa continuar sendo assistida, porque a gente sabe que, além do contexto da Covid-19, a gente tem algumas complicações que podem surgir decorrente da própria gestação. Então, não é só a Covid que existe para a gestante. Existem os fatores da própria gestação, que inclusive podem ser agravados decorrente da Covid-19. Então, essa mulher precisa sim continuar sendo bem assistida.
Outra coisa que temos percebido em relação às falhas tem sido justamente algo que eu tinha comentado anteriormente, que é a falta desses testes diagnósticos, né, de insumos terapêuticos e de leitos de UTI específicos para a população obstétrica. Então, se a gente já tem tido uma escassez, né, de leitos de UTI, de leitos de uma maneira geral, para a população como um todo, imagine para a população específica, que é a população obstétrica. Então, a gente tem visto que, na verdade, já existe uma quantidade de leite muito menor direcionada para essa população específica, e com o contexto da pandemia, com o contexto do Covid, é que a gente tem visto essa situação se agravar mais ainda, principalmente porque as gestantes elas estão aí dentro do grupo de risco, e principalmente porque, dentro desse contexto da quarentena, né, dentro desse contexto de isolamento social, dentro desse contexto da pandemia, a gente tem percebido que tem aumentado o número de mulheres grávidas. Então, aumentou-se o número de mulheres grávidas, aumentou-se a necessidade de leitos de UTI específico para essa população obstétrica, aumentou-se o risco, né, de contrair Covid por essa população e de ter complicações, mas não foi aumentado o número de testes diagnósticos específicos para essa população, insumos terapêuticos e leitos de UTI. Muito pelo contrário, com o passar do tempo, a gente tem percebido que isso tem ficado mais escasso. E isso tem comprometido também a saúde dessas mulheres. Não rastreamento adequado dos casos é outro fator, e possível subnotificação, porque imagine, se eu tenho uma falta de testes, como é que eu vou fazer um rastreamento adequado nessa população? Consequentemente, aquilo que eu tinha conversado com vocês anteriormente, a gente vai ter possivelmente, sim, uma subnotificação, porque mesmo com aquela quantidade de casos, não vai bater com a realidade do que realmente está acontecendo, certo? Dentro desse contexto ainda de falhas assistenciais, a gente tem visto que é algo que a gente vai bater na tecla aqui, que eu já comecei batendo na tecla e vou continuar até o final da apresentação, o aumento de condutas desumanizadas, justamente por a gente está em um contexto de pandemia e muitas coisas que já eram praticadas há muito tempo, dentro do contexto de violência obstétrica, por exemplo, têm sido retomado nesses tempos, e tendo como desculpa que seria porque a gente está vivenciando um contexto de pandemia. Então, por exemplo, algo que a gente vai falar mais para frente, mas algo simples, que já é um direito garantido para a mulher por lei, que seria justamente a presença do acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, um acompanhante de livre escolha da mulher. Por a gente estar em um contexto de pandemia, muitos hospitais, maternidades, enfim, têm usado como justificativa negar o direito dessa mulher da presença do acompanhante, pelo fato de a gente estar em pandemia. Algo que não é cabível, que não é justificável. Então, algo que a gente vai bater na tecla até o final dessa apresentação é justamente em relação a essas condutas desumanizadas. A gente tem percebido também o aumento de condutas iatrogênicas e negligentes. Então, quais têm sido as repercussões maternas após essa pandemia, após o contexto de Covid-19? O que é que a gente tem observado realmente na prática? Em 2020, como eu tinha falado anteriormente, né? No começo de 2020, a gente não percebeu tantos casos assim relacionados a complicações maternas e a Covid-19, porém, com o decorrer do ano, a gente observou que houve um aumento no número de mortes maternas provocadas por Covid-19. Ainda em 2020, o que foi que a gente conseguiu como prêmio, né? Um prêmio bem feliz a nível de Brasil, como brasileiros. O que foi que a gente conseguiu? Qual foi o título que a gente ganhou? De 8, né, de cada 10 mulheres que morriam a nível mundial, 8 mortes maternas aconteciam no Brasil. Então, imagine, a cada 10 mortes, 8 mulheres eram brasileiras e 2 eram de outros países. Então, só o fato de você ser brasileira, ser gestante, no contexto de uma pandemia, isso já lhe faz ficar mais em risco para desenvolver complicações maternas e fetais, justamente dentro desse contexto.
não necessariamente por conta do Covid-19. Isso também é um fator que tem influenciado nos índices, mas também por conta de todos aqueles fatores das falhas assistenciais que eu já tinha comentado anteriormente, que também tem impactado nesse número de mortalidade materna, certo? Então, o que a gente tem de dado até hoje em relação a esse número de mortes por Covid-19? Em 2020, a gente teve cerca de 453 óbitos maternos. Quando eu falo em óbitos maternos, aqui está incluído tanto grávidas como puérperas, e isso a nível de Brasil, só aqui no Brasil. Então, em 2020, foram 453, e nesse ano, até abril, a gente teve 526 óbitos maternos. Então, até abril, em 4 meses, no ano de 2021, a gente teve mais óbitos do que o ano inteiro em 2020. Então, a gente precisa entender a gravidade dessa situação e realmente se posicionar justamente para minimizar o impacto dessa pandemia nessas mulheres, porque isso é um fato. Mulheres estão morrendo. E não, o que é mais triste é que não necessariamente por conta da Covid-19. Mulheres são acometidas com Covid-19, porém elas não recebem uma assistência adequada para tal. E acaba que aquelas mulheres que tinham uma chance ou tinham uma possibilidade de sair desse contexto, desse quadro infeccioso, de sair desse contexto de realmente complicação decorrente da Covid, por ter uma falha na assistência, ela acaba perdendo a oportunidade de sair desse contexto e acaba evoluindo para outro. Então, é algo que a gente precisa realmente acordar, né? Porque essa é uma população de risco e que a gente tem percebido que a cada vez mais mulheres têm morrido decorrente da Covid-19, decorrente de todos esses fatores que já foram mencionados. E daí é que eu trago, né, esse estudo para que vocês possam visualizar como é que isso tem ocorrido na prática. Realizado em 2020, sobre a síndrome respiratória aguda grave decorrente da Covid-19 na gravidez e no puerpério. E demonstrou que entre as mulheres que morreram, 5,9 não foram sequer hospitalizadas, 39,7 não foram admitidas em UTI, 42,6 não receberam ventilação mecânica e 25,5 não tiveram acesso a qualquer tipo de suporte respiratório. Então, as mulheres estão morrendo de Covid, sim, mas as mulheres também estão morrendo por conta da falta de assistência. Então, imagine, quase 40%, né, daquelas que foram a óbito é porque simplesmente elas não foram admitidas em UTI. Então, 40%, cerca de 40% dessas mulheres poderiam ter tido uma chance de sobrevivência se elas tivessem tido acesso a uma assistência de qualidade. Então, são dados assim que realmente nos deixam bem intrigados, né? Como é que tem sido prestada a assistência para essas mulheres. Então, além de todos os fatores, né, psicológicos, emocionais, que essa mulher tem vivido decorrente do contexto da pandemia, ela ainda tem sido submetida a uma péssima assistência e tem ido a óbito por conta dessa assistência. Mas que fique bem claro que estou frisando em relação a essa questão da assistência, porque como a gente viu, em relação ao próprio contexto de humanização, é direito da mulher receber uma assistência de qualidade, né? Mas a gente também tem tido óbitos decorrentes da Covid-19. Outra coisa que a gente tem percebido em relação a esse contexto da Covid-19 e as repercussões em gestantes e puérperas é que as gestantes positivas elas têm um risco maior de ir para trabalho de parto prematuro. Ou seja, esse risco chega a ser 2 a 3 vezes maior do que a população gestante em geral. E uma parte desses partos não é só porque evoluíram prematuramente, mas também tem uma parcela de partos prematuros que aconteceram de forma iatrogênica, que é quando aquele parto
prematuro, né? Ele não aconteceu espontaneamente, mas a prematuridade ela foi provocada. E daí eu trago esses estudos para vocês, onde esse primeiro estudo, né, mostra que 27% dos partos prematuros, que aconteceu 27%, né, de prematuridade, sendo que 47% dessa prematuridade foi de partos iatrogênicos, decorrente de comprometimento materno e 15% decorrente de comprometimento fetal. Então, o que é que eu quero abordar aqui com vocês, chamar a atenção de vocês? Parte desses partos iatrogênicos, ou seja, que têm sido provocados, né, que têm acontecido propositalmente, como a conduta médica mesmo, parte desses partos tem sido porque realmente a mulher tem evoluído com um quadro em que se precisa interromper a gestação por segurança dela e por segurança do bebê, certo? Então, assim, tem sido uma intervenção em algum dos casos, por algum motivo anterior, porque não preveniu, porque essa mulher não foi bem assistida inicialmente, por diversos outros motivos que podem ter acontecido no processo, e daí foi necessário intervir, mesmo que tenha sido um parto prematuro, para que aquela mulher sobrevivesse e para que aquele bebê sobrevivesse. Então, a gente tem essa porcentagem de partos iatrogênicos. Porém, a gente também tem a porcentagem de partos iatrogênicos que são cometidos simplesmente porque a gente está em contexto de pandemia. Essa é a justificativa, né? As famosas cesarianas de urgência, entre aspas, que era uma urgência que era para acontecer hoje, acontece amanhã, 9 horas da noite, né? Porque está simplesmente com medo de se expor, simplesmente porque a mulher está positiva, já tem sido indicação de cesariana, a mulher positivou com 36 semanas. O bebê já está pronto para nascer, então vamos logo antecipar esse parto, porque a gente precisa antecipar as coisas, porque a gente está em contexto de pandemia, e não dá para esperar, e não dá para ver como é que vai evoluir. Então, a gente também tem visto esses contextos dentro da assistência obstétrica. Então, nem todos esses partos iatrogênicos, eles têm acontecido porque realmente tinha alguma comorbidade, que realmente tinha algum problema, mas tem essa porcentagem de realmente partos iatrogênicos que não precisariam ter acontecido. E daí, imagine, né? A gente está em contexto de pandemia, a gente precisa também pensar qual seria o impacto de tudo isso para esse bebê e para essa mulher. A gente está em contexto de pandemia em que, no contexto da gestação, o lugar até então mais seguro para esse bebê seria dentro do útero, mas eu como médico, eu como profissional da saúde, enfim, decido que por algum motivo aquele parto tem que ser antecipado, por algum motivo, entre aspas, que não seria realmente fundamentado clinicamente. Então, eu estou fazendo com que o bebê nasça antes do tempo, né? E a gente tem uns riscos aí relacionados a baixo peso e nascer, fora todas as complicações respiratórias, complicações infecciosas que eu posso estar submetendo esse bebê e essa mulher também. Por exemplo, se eu expor essa mulher a uma cesariana que não seria necessário, porque nesse contexto eu estaria expondo ela a um procedimento cirúrgico intervencionista, que ela pode ter complicações durante a cirurgia, tudo isso de forma desnecessária. Apenas porque a gente está em contexto de pandemia, porque não dá para esperar, e porque eu não quero estar tendo contato com aquela gestante, muitas vezes que deu positivo, mas que não tem nenhuma real indicação clínica para acontecer esse parto. Então, a gente tem esses dois contextos, certo? Tem esse segundo estudo também que fala que 78% dos partos, né, das mulheres que foram investigadas foram partos prematuros e iatrogênicos, certo? Acho que está talvez cortando aí para vocês. Deixa eu só subir aqui um pouquinho para poder mostrar esse outro embate. E esse outro estudo aqui, que fala que 17% dos partos aconteceram prematuramente, sendo que 94% desses foram iatrogênicos. Aí você se pergunta, esses 94%, será que foi somente de complicação materna? Porque a mãe estava complicando, ou o bebê estava complicando, e daí precisou antecipar o parto? Será que foi justamente só essa justificativa? Ou será que teve outros fatores por trás que levaram a falsas indicações de antecipação desse parto, tendo como desculpa aquela mulher estar positiva, tendo como desculpa estarmos em um contexto de pandemia? Porque os estudos mostram que
Não é porque a mulher está positiva que ela tem que antecipar o parto imediatamente, que ela tem que ir para uma cesariana, que ela tem que induzir. Tudo vai depender de uma avaliação clínica. Tudo vai depender de como aquela mulher está se apresentando. Aquela mulher e aquele bebê, certo? Em relação, deixa eu só subir aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Em relação, a gente também percebeu um aumento nas taxas de cesariana, né? Principalmente porque é muito reflexo dos dados anteriores que eu trouxe em relação à questão da prematuridade. E daí que, às vezes, né, quando é realmente um parto assim, de urgência, um parto que tem que acontecer agora, não dá tempo de você induzir, não dá tempo de você tentar uma via vaginal, e daí realmente, né, precisa ir para uma cesariana nesses casos de urgência. Então, é um reflexo também da taxa anterior, né, em relação a esses altos índices de prematuridade. E o que é que se observou, o que é que se tem observado? 59, um estudo feito, né, com as mulheres que tinham ou estavam suspeitas de Covid, mostrou que 59% das mulheres realizaram cesariana, sendo que metade desses 59% foi por comprometimento fetal ou materno, e os demais motivos foram obstétricos, progresso de trabalho de parto, cesariana anterior, ou a própria mãe que solicitou, tá? E dessas mulheres, desses 59%, dessas mulheres que tiveram cesariana, 20% necessitaram de anestesia geral, né? Que é outra coisa que a gente também precisa diferenciar, que numa cesariana assim habitual não é feita anestesia geral, mas tem os outros tipos de anestesia, né? Epidural, sendo que nessa população 20% necessitaram receber realmente uma anestesia geral. Dessas, 2/3 foram entubadas por comprometimento respiratório materno e o outro terço foi para viabilizar a urgência no nascimento. Então, quero que vocês entendam, né, qual é o quadro qual é a crise que a gente tem vivenciado nesse contexto da assistência obstétrica, em relação ao aumento da taxa de prematuridade, em relação ao aumento dos óbitos maternos, em relação ao aumento, né, dessas complicações que têm acometido mãe e bebê dentro desse contexto de pandemia que nós temos vivenciado. Daí, qual tem sido o impacto dessa crise, né, para essas mulheres? O que é que tem repercutido na vida dessas mulheres, além dos fatores que eu já mencionei anteriormente? Então, a gente tem o contexto do isolamento social, né? Porque a gente sabe que a principal medida para a gente prevenir a proliferação, né, e a contaminação da Covid-19 seria justamente, né, a gente evitar o contato com pessoas. Então, o impacto principal tem sido esse. Essas mães, essas gestantes, essas mulheres têm precisado se isolar para que elas não venham a se contaminar. E essa questão do isolamento tem gerado ansiedade, né? Porque muitas mulheres sonharam com o momento da gestação, sonharam em estar grávida e querem compartilhar isso com pessoas que são próximas a ela, com suas famílias, com seus amigos, com seus entes queridos. Mas nesse contexto de pandemia, não tem sido permitido que ela desfrute da sua gestação, da sua maternidade, nesse contexto, em sua plenitude, né? Do fato de compartilhar, de sair, de realmente celebrar dessa forma as gestantes que realmente gostam desse tipo de atividade. Então, tem provocado ansiedade nessas mulheres, até por conta desses dados alarmantes, né? Que a gente tem visto em relação a esse contexto da Covid-19, aumento de óbitos, aumento de complicações, aumento de mulheres internadas na UTI, aumento de intubação materna, né, aumento de partos prematuros. Então, tudo isso também traz ansiedade nessas mulheres. Do tipo, o que será que está me aguardando quando eu sair de casa para a consulta de pré-natal? Será que alguma coisa vai acontecer no processo? Será que quando eu chegar lá vai estar muito cheio, né? E a gente vai perceber que isso também vai ter reflexos em relação à própria qualidade do pré-natal, certo? Estresse, né? Mulheres estressadas de ficar em casa o tempo todo, às vezes já tem um filho pequeno, está na segunda gestação, às vezes vivem um contexto de violência doméstica, né? Porque a gente também precisa ressaltar isso.
que os casos de violência doméstica também aumentaram nesse contexto de pandemia. Então, imagina a mulher tendo que ficar presa em casa, gestante, tendo que ficar presa em casa com uma pessoa que a violenta. Né? Então, imagina o quanto que não tem sido pesado esse contexto para algumas mulheres, né? Porque, às vezes, como profissional de saúde, às vezes é fácil, assim, a gente falar, né? Ah, mas fica em casa. Ah, mas você precisa se isolar. Ah, mas você não pode estar saindo, você não pode estar trocando, né, relações com outras pessoas, você não pode estar fazendo isso, fica em casa. Mas, na verdade, para aquela mulher, ficar em casa é o pior cenário que ela poderia estar vivendo. Porque são mulheres que são abusadas, que são violentadas, que são maltratadas. Então, tudo isso a gente precisa refletir também, porque o contexto de humanização também vem daí. Que a gente precisa pensar fora da caixinha. Então, não é só ditar regras, digamos assim, como profissional de saúde. Não é só falar, faça isso, aplicar um manual para aquela mulher. A gente precisa olhar para além da mulher, né? A gente precisa olhar o que a mulher está vivenciando, o que está acontecendo dentro do contexto daquela mulher, como é que está sendo esse processo de pandemia para ela, porque tudo isso tem impactado na saúde da gestante também. E a gente tem visto também um aumento dos casos de depressão pré, que seria a depressão durante a gestação, e a depressão no pós-parto também, né? Porque a gente também tem aí o contexto do puerpério, que o próprio puerpério traz consigo mudanças fisiológicas, mudanças hormonais, mudanças emocionais. E imagine uma mulher vivenciando o puerpério dentro de casa, trancada, enquanto ela vê pessoas lá fora, muitas das vezes, né? E daí ela fica com o bebê que está chorando o tempo todo, que quer peito o tempo todo, que quer colo o tempo todo, que não se acalenta com nada. E daí, se ela é casada, o marido sai para trabalhar e ela fica o dia inteiro com o menino dentro de casa, não pode sair, não pode falar com ninguém, enfim, porque as puérperas também são um grupo de risco, né? Então, imagina o quanto que esse contexto não tem sido pesado para essas mulheres. Então, é mais do que a nossa, a gente faz, mais do que a nossa obrigação quando a gente acolhe essas mulheres de maneira humanizada. É o mínimo que a gente pode estar fazendo por elas, né? Porque elas já estão passando por muita coisa dentro desse contexto de crise. E o que é que a gente tem percebido também em relação aos impactos? Altos índices de desemprego, né? Porque a gente sabe que a gente também tem visto uma crise econômica, né? Como reflexo da Covid-19, impacto nutricional, por quê? Gestantes que trabalhavam, às vezes estavam trabalhando em home office, né, justamente do contexto da pandemia, ou que trabalhavam em alguma empresa alimentícia, como cozinheira, alguma coisa assim. Dentro desse contexto de desemprego, muitas perderam seus empregos. E muitas, né, a gente sabe que existe esse contexto ainda, que muitas eram as principais responsáveis por suprir, né, era a única fonte de renda da sua própria família. Então, algumas, né, eram as únicas responsáveis por suprir essa demanda nutricional, que seja do seu filho, do marido, de uma mãe que mora junto, de um primo, de um sobrinho, enfim. E com esse contexto de desemprego, a gente também viu esse impacto nutricional na vida das mulheres, né? Então, uma fase em que a mulher ela precisa pensar na sua alimentação, porque ela está alimentando não somente a ela, mas também o seu bebê, acontece que toda aquela alimentação saudável, toda aquela alimentação perfeitinha fica no mundo da idealização, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai para as consultas de pré-natal e a gente começa a falar para a mulher, olha, você está comendo o quê? Mas você não sabe que você tem que comer fruta? Você não sabe que você tem que comer legumes? Você não sabe que você precisa suspender o cuscuz? Precisa suspender o sal? Eu não acredito que você está comendo feijão à noite, né? E daí é a única coisa que a mulher tem para comer. É a única fonte de alimento que ela tem. É o cuscuz, é o feijão à noite. E quando tem, né? Então, a gente sabe que mesmo antes do contexto da pandemia, a gente já tinha esse impacto nutricional acontecendo com as gestantes. E agora, no contexto da pandemia, a gente tem visto isso muito mais acentuado. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, até mesmo em relação a questões simples, como a alimentação de uma gestante, quando a gente vai abordá-la durante as consultas de pré-natal. Porque a gente tem visto que realmente tem esse impacto e a gente precisa começar a refletir sobre isso, certo?
Com todo esse contexto de receio de contaminação, com todo esse contexto de quando eu me deslocar para a consulta do pré-natal, como é que vai ser? Eu acho que eu não vou hoje, eu acho que eu só vou próxima semana, eu acho que eu só vou mês que vem. Então, todo esse contexto também tem gerado uma ausência dessas gestantes nas consultas de pré-natal. Então, são gestantes que não vão, aqui a gente não está mais falando do contexto do pré-natal, do profissional que deu a alta de pré-natal, mas a gente está falando de gestantes que não vão para as consultas por medo de se contaminar. E daí a gente também tem uma assistência de pré-natal comprometida, mas a gente sabe que é algo que também tem atingido as gestantes, porque as mulheres têm ficado com medo de sair, com medo de se contaminar. E, por último, né, a gente também tem percebido um aumento da desumanização da assistência, como é algo que eu já venho falando com vocês, que eu já venho pontuando com vocês, né, em cima disso desde o começo da minha fala, que a gente realmente tem percebido um aumento no número desses casos. E daí, coisas que antes, né, queria se fazer, hoje tem sido usado como desculpa por estarmos em um contexto de pandemia. Porque no contexto de pandemia, se pode tudo, entre aspas, né? A desculpa tem sido essa, pelo menos. No contexto de pandemia, não. Que manda são os profissionais de saúde, e tudo isso tem acontecido porque realmente é o Covid, a gente não pode brincar com o Covid. Enfim, a gente tem realmente percebido isso, né? No contexto da assistência obstétrica. E um aumento dos casos, concomitantemente, né? Um aumento dos casos de violência obstétrica. E daí, depois de ter dado toda essa introdução, né? Agora a gente vai entrar propriamente dito no tema, né, do nosso minicurso, no tema que a gente se propôs a abordar aqui, entendendo todo esse contexto de crise, entendendo o quanto que isso tem afetado as mulheres, né? Não só no contexto físico, não é apenas na evolução para o óbito que isso tem acometido as mulheres, não é apenas na evolução de complicações ou no acometimento de comorbidades, não é apenas isso. A gente precisa pensar que nós estamos em um contexto que tem atingido todas as áreas dessa mulher. Então, tem atingido o contexto psicológico, tem atingido o contexto emocional, tem atingido o contexto físico. A gente precisa começar a pensar fora da caixinha, né? Então, entendido tudo isso, que o contexto é bem mais amplo, que o contexto vai bem mais além, né, daquilo que a gente pensava, entendido isso, o que a gente pode fazer, né, para humanizar essa assistência? O que a gente pode fazer para lidar com o sofrimento dessas mulheres, dessas gestantes, dessas puérperas, dessas famílias que também estão envolvidas no processo? Qual é o nosso papel enquanto profissional de saúde? Qual a nossa responsabilidade? Já que a gente já entendeu que não é uma questão de querer, não é um tipo de assistência, não é uma possibilidade de assistência, é uma obrigação nossa enquanto profissional de saúde. É o mínimo que a gente pode fazer por essa mulher. O mínimo é prestar a ela uma assistência humanizada, de forma a minimizar o sofrimento que ela tem vivenciado dentro desse contexto de pandemia, estando gestante, estando puérpera. Então, primeiro a gente precisa entender o que é que se encaixa dentro do contexto de humanização. O que é que está envolvido dentro do contexto de humanização, para que daí a gente possa começar a pensar em quais seriam as condutas que a gente poderia ter para ajudar, não, melhorando a palavra, né? Para facilitar o processo para essa mulher, certo? Então, primeiro a gente precisa entender que a humanização da assistência obstétrica, ela parte de 3 princípios básicos, que é o acolhimento, empatia e escuta qualificada. Então, agora, muito mais. Se essa mulher precisava de acolhimento decorrente do próprio período gravídico puerperal, agora, dentro do contexto de pandemia, essa mulher precisa de muito mais acolhimento.
Porque, como eu já tinha falado anteriormente, né, são vários fatores que têm influenciado e que têm causado sofrimento propriamente dito nessa mulher. Então, eu preciso acolher essa gestante enquanto profissional. Acolher essa gestante, acolher essa puérpera, acolher essa família. Preciso ter empatia. A minha assistência precisa ser empática, do ponto que eu me coloque no lugar do outro, a ponto que eu me coloque no lugar dessa gestante, né? Como é que eu gostaria de ser atendida? Se eu estivesse gestante ou se eu fosse essa mulher? Será que eu gostaria de ser atendida por mim mesma? Se eu estivesse nesse processo? Que tipo de profissional eu estou sendo, de forma a facilitar ou a contribuir para que essa mulher sofra menos durante esse processo? Qual tem sido a minha postura? Então, se colocar no lugar daquela mulher, olhar para aquela mulher. A gestante, ela não é apenas uma barriga, né? Sei que nas consultas de pré-natal a gente tem esse hábito de fazer exame físico, e a gente mede barriga, e faz a ausculta de BCF, e examina essa mulher, mas é entender que uma gestante vai para além de uma barriga. Existe um mundo dentro daquela mulher, um mundo de identidade, um mundo psicológico, um mundo de emoções, um mundo de dúvidas, de receios, de medos. Então, nós precisamos ter empatia com essa mulher enquanto profissional de saúde. Isso não nos torna menos profissional, muito pelo contrário. Isso nos torna profissionais humanos, o fato de sermos empáticos. Ter uma escuta qualificada, então, pré-natal, nesse momento, eu estou falando muito, batendo muito na tecla de pré-natal, porque às vezes o contato que a gente tem com aquela gestante enquanto profissional de saúde é durante o pré-natal. Então, aquela mulher chegou no pré-natal, o mais importante não é preencher a caderneta. O mais importante não é eu colocar lá quanto que foi a pressão, quanto que deve ser. Eu não estou falando que isso não seja importante. É importante sim. Mas o mais importante é olhar para aquela mulher e atendê-la nas suas necessidades. Porque às vezes a mulher vai chegar na consulta de pré-natal e vai estar tudo bem com ela e com o bebê. Ela não tem uma queixa física. Mas quando você começa a perguntar, quando você olha para ela, só o fato de você olhar para ela, isso já faz com que ela se sinta aberta nesse ambiente, para que ela te conte aquilo que realmente ela tem tido dificuldade durante esse processo da gestação. É claro que a gente precisa entender que, aqui eu estou falando na postura enquanto enfermeira, né? A gente precisa entender quais são as nossas limitações. Então, a enfermeira, ela não é psicóloga, né? A gente precisa, quando a gente detectar alguma coisa que vai para além da nossa ossada, a gente precisa encaminhar essa mulher, mas a gente precisa ter uma escuta qualificada. Então, a gente vai, sim, anotar as informações no pré-natal dessa mulher, mas a gente vai olhar para ela. Como é que você está se sentindo? Como é que tem sido para você esse processo? Você está com algum medo? Tem alguma coisa que está lhe incomodando? Você está com alguma preocupação? O que é que você tem pensado ultimamente? O que é que tem lhe afligido ultimamente? Então, falar sobre essas coisas pode fazer com que essa mulher se sinta à vontade, até mesmo para te contar, enquanto profissional de saúde, algum caso de violência que ela esteja sofrendo em casa. Mas imagine como é que a mulher vai se sentir confortável no ambiente para contar sobre um contexto de violência que ela vem sentindo se você mal olha para ela, se você só está preocupado em preencher os dados da caderneta e simplesmente manda ela embora depois. Então, a gente precisa começar a refletir o quanto que a nossa conduta ela tem impactado positivamente a vida das mulheres. Porque as mulheres, elas não escolheram ser assistidas por nós, né? Quando elas chegam assim, de primeira viagem, enfim, não sabe quem somos nós. Mas nós escolhemos estar ali. Foi a gente que escolheu ser enfermeiro, foi a gente que escolheu ser profissional de saúde, foi a gente que escolheu assistir essa mulher. Então, que a gente faça por ela o mínimo que a gente poderia fazer, que seria assisti-la com qualidade. E daí é quando a gente entra em uma assistência segura e de qualidade. Então, partindo desses princípios de acolhimento, né, a gente parte para a necessidade de uma assistência segura, né? Então, eu preciso, não é só acolher essa mulher, não é só ser empático, não é só escutar, mas eu preciso ter respaldo científico também. A minha conduta,
ela precisa ser baseada em evidência científica. Não existe isso de achismo. Ah, porque a minha mãe foi assim, ah, porque a minha vizinha foi assim, ah, porque eu fui assim quando estava grávida. Não existe isso. Quando a gente está na assistência com o binômio, com a mãe e com o bebê, a gente precisa prestar uma assistência segura e de qualidade. Então, a gente precisa de conhecimento técnico científico. É um direito da mulher. Assim como é o direito também enxergar esse binômio como protagonista. Então, aquele processo não se trata de mim, Caroline, né? Não se trata de nenhum de vocês, aquele processo se trata da mulher. Eles são protagonistas do processo, tanto mãe quanto bebê. Eu estou ali de forma a facilitar, de forma a auxiliar, de forma a intervir quando necessário. Estou ali para, se precisar de mim, de forma a contribuir com o processo. Mas não é para tirar essa mulher do centro, essa mulher e esse bebê, e me tornar o protagonista do processo. Porque essa é a história deles. Essa é a história da mãe, essa é a história do bebê, essa é a história da família. Então, eles são o protagonista do processo. Enxergar o binômio como seres complexos, então, como eu tinha falado anteriormente, não é só uma barriga, não é só uma ausculta de BCF, não é só um bebê. Existe um mundo, né, em volta daquela gestante. Tem a família daquela gestante, né? Tem um companheiro. Então, é um contexto que vai para além de apenas uma barriga, apenas um BCF e apenas uma anotação na caderneta do pré-natal. Com base em tudo isso, a gente precisa pensar na humanização da assistência dentro de um contexto multidisciplinar. Então, a humanização da assistência não gira em torno da enfermagem, apesar de nós sermos responsáveis pelo cuidar. Então, isso é algo que está intimamente atrelado à nossa prática, humanização, porque nós somos os profissionais responsáveis pelo cuidar. Então, humanização é algo que precisa estar na nossa prática. Mas a gente também precisa entender que essa mulher ela precisa de uma assistência multidisciplinar. E esse contexto de humanização se encaixa em todos os profissionais que têm acesso a essa mulher. Não é só enfermeiro, não é só um médico, não é só o técnico de enfermagem, mas se encaixa ao maqueiro, se encaixa ao recepcionista da maternidade, se encaixa a todos os profissionais. E daí, de forma prática, como é que a gente pode fazer? Né? Dentro de todos os contextos aí, gestação, parto e pós-parto, como é que a gente pode estar realmente dito? Então, no contexto da gestação, a gente precisa acolher, informar e orientar essa gestante quanto ao contexto que estamos vivenciando. Então, o que está acontecendo, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Talvez tenha alguns estudantes aqui contato com o pré-natal, que ainda não tiveram esse momento de assistir a mulher de forma mais direta, né? Mas tem muitas mulheres que chegam no pré-natal que, assim, ela não sabe nem o que é Covid. Ela não sabe nem como pega. Nem como ela precisa se prevenir, nem que ela precisa usar máscara. Então, às vezes, a gente pensa que é absurdo, né? Como assim? Tá todo mundo sabendo disso. Passa na televisão direto, 24 horas. Só recebe isso no WhatsApp. No Instagram também só tem isso. Mas tem mulheres que não têm acesso a esses tipos de tecnologia. E tem mulheres que ainda chegam no pré-natal que não sabem o que de fato está acontecendo. E qual seria o verdadeiro risco para essa mulher. Então, a gente precisa, nossa obrigação, enquanto profissional de saúde, de acolher, informar e orientar. Vocês percebem aqui que eu não estou nem colocando como uma possibilidade, né? Não é obrigação mesmo. Nossa responsabilidade, né? A partir do momento que a gente escolheu ser um profissional da área da saúde, a partir do momento que a gente escolheu lidar com o processo de saúde e doença da população, a gente tomou para si essa responsabilidade de nos tornar profissionais humanizados, certo? Ofertar um pré-natal de qualidade, né? Algo que a gente já vem batendo na tecla desde o começo da apresentação. Não existe alta de pré-natal, não existe alta de pré-natal. Mesmo que a mulher esteja lá 41 semanas, 41, 40, enfim, não existe alta. Nem que ela vá para consulta, para olhar para você, para conversar sobre o que ela comeu ontem,
para conversar, sabe? Coisas assim que ela já não tem nem mais o que falar, de tanto lhe ver. Mesmo que ela vá para isso, ainda assim é importante que essa mulher esteja no pré-natal. Porque em toda consulta de pré-natal, você vai avaliar como aquela mulher está. Então, você vai fazer toda a avaliação, todo o exame físico, você vai olhar para a mulher, vai identificar possíveis problemas que podem surgir e antecipá-los, né? Trabalhar com a medicina da prevenção também, certo? Então, não existe, não importa se essa mulher está com 39, 40, 41 semanas, não existe alta de pré-natal, tá? Outra coisa que é importante, dentro desse contexto de humanização da assistência obstétrica, é traçar estratégias terapêuticas condizentes com a realidade de cada mulher. Então, é como eu estava falando antes, em relação à questão da alimentação. Não adianta eu falar para Maria, que só tem feijão para comer à noite, que ela substitua por um inhame, que ela substitua por uma macaxeira, que o cuscuz que ela come, né, ao invés de ela estar se alimentando com cuscuz, ao invés de ela estar tomando refrigerante, ao invés de ela estar comendo coxinha, não adianta eu querer traçar ou um processo terapêutico que não funcione para aquela mulher. Não adianta. Então, isso também entra dentro do contexto de humanização. Traçar estratégias que sejam condizentes com a realidade de cada mulher. Porque quando nós nos formamos, como profissionais, nos formamos, hoje estamos ainda na graduação, enfim, nós formamos um pensamento clínico. Então, as pessoas, elas não são uma receita de bolo prontas. Não é uma caixinha que o que encaixa em um, encaixa em todo mundo. Nós precisamos ter esse pensamento clínico e olhar para cada mulher em sua individualidade, olhar para cada binômio em sua individualidade e traçar estratégias que sejam condizentes com essa realidade. Não adianta eu querer passar a mesma orientação de pré-natal para uma mulher que tem plano de saúde, que tem acesso a exame a hora que ela quer, que tem acesso a medicação a hora que ela quer, enfim. Não adianta eu querer traçar um plano terapêutico para essa mulher e querer traçar o mesmo plano terapêutico para aquela minha gestante que está desnutrida, que não consegue ganhar peso, que está com problemas em casa, de violência doméstica, por exemplo. Não adianta. A gente precisa individualizar esse processo. Cada mulher é única, cada gestação é única, cada bebê é único, certo? Estimular a presença de um acompanhante é algo que a gente tem percebido muito também nesse contexto de pandemia, como eu já tinha falado para vocês, né? Daí, de boas, a questão de manter o acompanhante no trabalho de parto, parto pós-parto, porque é uma lei federal, né? E daí, quando vai para o contexto pré-natal, não pode, acompanhante, porque a gente está em contexto de pandemia, e a gente está querendo reduzir a circulação de pessoas, sendo que você precisa entender que esse momento é especial na vida daquela gestante e na vida da família dela. Então, quando você exclui o acompanhante de livre escolha da mulher, você exclui de assistir a família daquela mulher também. E a família daquela mulher faz parte do processo daquela mulher. Então, estimular que a mulher leve um acompanhante durante as consultas. Se puder ser o companheiro, traga seu companheiro, porque aí você também trabalha em cima da paternidade, né? Você também trabalha explicando para o pai quais são as mudanças fisiológicas, o que é normal durante aquele processo, o que é que pode acontecer, até para que ele compreenda mais a sua parceira e saiba também como lidar melhor com esse processo. Então, não excluir o acompanhante, né? A gente sabe que quando a gente toma todos os cuidados, mantém o distanciamento, mulher vai de máscara, acompanhante de máscara, a gente está com todos os EPIs, a gente reduz também esse fluxo de contágio, tá? Então, é interessante a gente manter as medidas preventivas e manter também esse acompanhante de livre escolha da mulher. Então, é nossa responsabilidade também tornar esse ambiente seguro e acolhedor, que a gente, como eu tinha falado anteriormente, tem a população que está com receio de ir, que está com medo de ir para as consultas, né, obstétricas. Então, é nossa responsabilidade, dentro desse contexto de pandemia, de tornar esse ambiente seguro e acolhedor, permitindo medidas de distanciamento social entre as usuárias. Então, por exemplo, se eu sei que eu só tenho terça-feira de manhã para atender pré-natal, eu não vou colocar 15, 20 gestantes para atender, porque eu sei que não vai ter condições.
E além de que vai superlotar a unidade, o consultório, enfim, o que seja. Então, ter essa sensibilidade de que a gente está vivendo um momento diferente, que a gente precisa também garantir um ambiente seguro e acolhedor para essa mulher e seus acompanhantes. Outra coisa que a gente precisa ter sensibilidade também é que nós trabalhamos, como eu falei anteriormente, né? O profissional de saúde trabalha dentro do contexto de saúde e doença da população, tá? Então, a gente vai atender uma demanda de gestante, de às vezes parente, que eles vão ter alguma dificuldade auditiva, dificuldade de comunicação, dificuldade de ter acesso às informações que a gente está passando. Principalmente por quê? Porque tem pessoas que, quando têm essas dificuldades auditivas, elas fazem leitura labial de forma a facilitar a comunicação para que elas possam entender o que a determinada pessoa está falando. Então, com a máscara, você acaba privando essas pessoas que tinham a facilidade de se comunicar dessa forma. Então, é interessante também você ter essa sensibilidade para que você entenda aqui. Você vai ter que lançar a mão de outras estratégias para poder chegar a essa gestante. Então, desenho. Então, você mostrar em uma folha o que é que está acontecendo, passo a passo. Só não dá para. Identifiquei que a gestante tem alguma dificuldade auditiva. E daí vou deixar ela sem informação, porque ela não vai entender bem o que eu vou falar. E eu também não vou me esforçar aqui para passar informação para ela. E pronto, vou examinar, vou anotar na caderneta e depois mostro para ela qual dia que ela deve voltar e acabou e vai embora. Não deve ser assim a nossa conduta. Lembra que a gente está falando do contexto de humanização, que é o mínimo que essas gestantes têm direito, é de receber assistência humanizada. Então, a obrigação sua, como profissional de saúde, pensar em como essa informação vai chegar nessa mulher. Algo que, ao meu ver, deveria ser obrigatório em todas as graduações, cursos de área da saúde, seria justamente o acesso e o aprendizado a Libras, né? Porque a gente também lidar com esse público. E daí, se a gente é um profissional que não sabe para onde vai, eu não estou falando de você ser um especialista em Libras, né? De você ser aquelas pessoas assim, que realmente, literalmente manjam do tema, né? Mas eu estou falando que é sua obrigação saber o mínimo, porque você lidar com pessoas e as pessoas, elas possuem dificuldades, deficiência física, auditiva, visual, e você como profissional de saúde, o que é que você vai fazer para cuidar dessa pessoa? Porque, no mínimo, você precisa entender que não vai dar para você ter a mesma assistência com uma pessoa que não tem o mesmo nível de deficiência e você querer aplicá-la nessa outra mesma pessoa. É aqui onde a gente entra no contexto de equidade, né? A gente precisa dar conforme as necessidades daquela pessoa, certo? Então, entender também que estimular, a importância de estimular a construção de um plano de parto, né, ainda na gestação, estimular que essa gestante pense o que é que ela deseja que aconteça durante o parto, né, quais são as ferramentas que ela deseja utilizar, estimular também em relação a isso, que ela pense no parto dela, como é que ela deseja que aconteça esse processo, e se de repente o acompanhante que ela escolheu, se tiver positivo para a Covid, quem é que ela gostaria que acompanhasse ela nesse processo. Então, estimular a construção desse plano de parto, que é uma ferramenta recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que visa justamente melhorar a assistência, né, a qualidade da assistência dessas mulheres durante o período do parto e nascimento. Então, incentivar também que a gestante entre em contato com a maternidade. Lembra que falei lá no começo que era um direito da mulher de conhecer, né? Daí você pode até sugerir que ela entre em contato por telefone, por videoconferência, né? Se ela não quiser comparecer presencialmente, até para evitar que ela se exponha muito, né? Mas para que ela conheça. Deve ser estimulado que ela conheça com a maternidade de referência, onde é que ela vai parir, talvez se houver possibilidade, conhecer alguma parte da equipe, certo? Orientar também em relação aos cuidados com a saúde mental, né? Então, medidas técnicas de respiração, principalmente para gestantes que ficam muito tempo, né, em casa, enfim. Tem essa questão da ansiedade, né? Essas gestantes puérperas que estão isoladas, tem a questão da ansiedade. Então, orientar em relação a essas técnicas de meditação mesmo. Olha, evita, tá assistindo muito jornal, evita de estar
vendo muita coisa na internet, porque tudo isso pode estar ajudando em relação a piorar a sua ansiedade, tá? Autocuidado, então, olha, se você tiver habilidade, né, para de repente fazer alguma coisa no seu cabelo, faz, se você gostar disso, então estimular técnicas de autocuidado também e atividade de lazer como asterisco. O que seria essas atividades de lazer aqui? Seria a gestante sair, assim, adoidado para onde ela quisesse o tempo todo, enfim. Não, mas, por exemplo, às vezes a gestante mora em uma casa, mora em um condomínio, que tem um espaço aberto embaixo, um jardim, ou a gestante tem possibilidade de ir fazer uma caminhada em uma área aberta, em que vai estar só ela mesmo, ou o acompanhante dela, o esposo, enfim. Nesses ambientes abertos, para que ela também pratique alguma atividade física, mas para que ela também trabalhe a mente dela em relação a pensar em outras coisas, para que ela não fique só com aquele foco na pandemia, em morte, vou me contaminar, isso que vai acontecer, como será quando meu filho nascer, será que já vai ter vacina, não sei o quê, para que ela distraia esses pensamentos para justamente evitar esse contexto de ansiedade, certo? Então, faz parte também do contexto de imunização, estimular esse autocuidado para com essa mulher. Orientar sobre a importância das medidas de prevenção do contágio. Então, isso também faz parte de uma assistência segura, né? A gente passar as informações para essa mulher, falar como é que essa mulher pode estar se protegendo, se precavendo, certo? No contexto, agora, passando para o contexto do parto e nascimento, indo mais para essa parte propriamente dita, né? Do parir, da parturiente, da mulher lá em trabalho de parto. Primeiro, precisa apoiar essa mulher, né? Apoio psicológico, físico e emocional, tá? Respeitar e priorizar aquele plano de parto que a mulher construiu antes, onde a mulher disse quais eram suas preferências. Ah, eu prefiro que a luz esteja apagada, eu prefiro que o meu bebê venha diretamente para mim quando ele nascer, eu prefiro que eu mesma faça o clampeamento do cordão umbilical, né? Eu prefiro que o meu acompanhante esteja o tempo todo comigo, que o meu acompanhante seja meu marido. Então, são coisas que a mulher vai escrever no plano de parto, que faz parte do contexto de humanização, respeitar e priorizar esse plano de parto, né? Em que a gente sabe que algumas coisas que a mulher vai colocar lá vai depender da condição clínica de mãe e bebê. Então, se a mulher colocou algo que clinicamente no momento não é possível, né, é uma coisa. Mas se desde o começo a gente simplesmente ignorou quais eram as preferências, quais eram as escolhas, quais eram os desejos daquela mulher, aí a gente já se enquadra no contexto de desumanização da assistência, porque a gente está lidando está partindo de um princípio de que eu sou profissional de saúde, eu sei o que eu estou fazendo, independente do que você acha, independente do que você quer, e eu estou aqui para prestar a sua assistência e ponto final. E a gente acaba tirando essa mulher do contexto de protagonista, quando a gente tem essa atitude. E isso é desumanização da assistência. Então, eu devo respeitar e priorizar os desejos dessa mulher conforme a condição clínica de mãe e bebê. Repassar as informações de forma clara e acessível a essa mulher também é uma obrigação minha. Então, não existe isso de, porque a mulher não é da área da saúde, ela não vai entender o que eu estou falando. Obrigação sua. Falar em uma linguagem simples e acessível para essa mulher. Se essa mulher saiu do parto sem entender nada do que estava acontecendo, se ninguém orientou nada, ninguém nem sequer falou qual era o seu nome, o que estava acontecendo, qual era o procedimento. Se essa mulher saiu de um parto desse, então dentro desse parto essa mulher sofreu violência obstétrica. E se você foi o profissional que estava assistindo essa mulher, você foi o profissional responsável por violentar essa mulher. Sei que é um contexto forte, mas a gente precisa começar a pensar nisso. Porque a humanização da assistência é algo para ontem. Não é porque só a gente está em contexto de crise. O contexto de crise ele tem agravado essa necessidade de humanização. Mas o contexto de humanização é uma responsabilidade nossa enquanto profissional de saúde. Principalmente no contexto dessa mulher, desse bebê, enfim. Então, é sua responsabilidade fazer com que essa mulher entenda aquilo que está acontecendo com ela e com seu bebê. Então, não adianta você vir querer falar com uma mulher que é leiga, com termos técnicos, porque ela não vai entender nada. E muitas mulheres ficam constrangidas
de falar que elas não estão entendendo, para que ela não seja passada como ignorante, para que não seja passada como leiga. Então, entra também dentro do contexto de humanização o repasse dessas informações para essa mulher. Outro aspecto que a gente pode comentar é em relação a estimular e encorajar a presença do acompanhante. Então, independente se a gente está em contexto de pandemia ou não, é um direito da mulher, garantido por lei federal. Um direito garantido desde 2005. Então, a mulher tem direito de escolher o acompanhante que ela deseja, independente se é homem, independente se é mulher, independente de livre escolha dessa mulher, certo? Estimular e encorajar a presença de uma doula, puxando um pouco de sardinha para o meu lado também, né? Por quê? É só porque eu acho isso, só porque eu sou doula e estou querendo aqui inventar moda? Não. É porque a gente tem visto que, no contexto de humanização da assistência, a gente tem visto que as doulas, elas podem favorecer esse processo de experiência positiva para essa mulher. De forma a informar essa mulher, de forma a apoiar emocionalmente, fisicamente essa mulher. Tem estudos também que mostram que as doulas, elas atuam, tem um impacto, né, em relação à redução das taxas de violência obstétrica, das taxas de cesarianas desnecessárias. Então, estimular e encorajar a presença de uma doula de livre escolha da mulher. Uma doula que a mulher tenha afinidade, uma doula que a mulher se sinta confortável, então não é uma profissional do hospital, é uma profissional da mulher. E a gente tem uma lei aqui em Alagoas que garante a entrada da doula no trabalho de parto e pós-parto. Uma doula de livre escolha da mulher. Então, é lei. Acompanhante e doula são leis, independente de pandemia, tá? Realizar a avaliação intermitente do bem-estar materno e fetal. Então, isso também faz parte do contexto de humanização, já que está dentro daquele contexto de qualidade da assistência obstétrica. Não cometer, eu acho que isso é o principal ponto, né, que entra dentro do contexto de humanização, é não cometer violência obstétrica. O que se encaixa no contexto de violência obstétrica? Todas as condutas desnecessárias. Não era necessário para assistência, é violência obstétrica. Era necessário aquela mulher ser xingada? Não, violência obstétrica. Era necessário aquela mulher receber episiotomia, que é um cortezinho no períneo? Não, violência obstétrica. Era necessário aquele profissional ser rude com aquela mulher, de forma a destratá-la, de forma a intimidá-la, de forma a constrangê-la? Não, violência obstétrica. Foi negado o atendimento àquela mulher, violência obstétrica. O procedimento, a equipe, enfim, negligenciou as queixas daquela mulher, violência obstétrica. Tudo o que se faz desnecessário dentro do contexto da assistência entra dentro do contexto de violência obstétrica. Se você, enquanto profissional, foi o responsável por cometer, ou seja, foi você que fez, você entra dentro do contexto de um profissional que cometeu violência obstétrica. Se você estava na posição de que você não era a pessoa que estava fazendo, mas você estava participando do ato e você não fez nada, você também entra dentro do contexto dos profissionais que cometeram violência obstétrica. Então, não é só fazer. Se você também participou, foi conivente, estava ali no momento e nada fez, você também entra dentro desse contexto de ter violentado aquela mulher, porque você poderia ter feito algo e não fez. Certo? Apoiar e encorajar e estimular o protagonismo da mulher. Então, essa é uma das peças centrais em relação à humanização da assistência. Lembra que eu falei que esse é um processo da mulher e do seu bebê. Esse é um processo do binômio, tá? Minimizar o número de profissionais que entram na sala de parto. Então, às vezes, entra um técnico para ficar responsável para auxiliar na mãe, um técnico para auxiliar no bebê. Aí entra 2 pediatras, aí entra um obstetra, aí entra o residente de obstetrícia, aí entra a enfermeira, aí entra a ajudante da enfermeira. É tanta gente, às vezes, no contexto de uma sala de parto, que a mulher fica totalmente constrangida. Imagine você se expor, imagine você parir, né? Você abrir a sua privacidade em uma sala que está cheia de pessoas que você nem conhece. As pessoas estão conversando coisas aleatórias sobre a saída com o namorado, sobre o jogo que está passando na televisão, sobre o BBB, né? Que aconteceu não sei quando. Então, imagine, você está lá parindo
querendo que todo mundo foque em você, no seu filho, e tem um monte de gente na sala que você não conhece. Aí o povo entra, acende a luz, aí começa a gritar, aí começa a gargalhar, aí começa a falar alto, e você está lá, totalmente exposta, né? Só querendo que aquela situação acabe logo, tá? Então, a gente também precisa minimizar o número de profissionais que entram na sala de parto. E daí é muito interessante também, por quê? Porque a gente tem visto que as pessoas não têm se atentado a isso, a minimizar a quantidade de profissionais, mas querem proibir a entrada do acompanhante, por exemplo. E daí parece até piada, né, esse contexto. Porque você não se preocupa com a quantidade de profissionais desconhecidos em uma sala, mas você se preocupa com o acompanhante da mulher, que já é uma pessoa conhecida da mulher, que tem um vínculo emocional com a mulher, que está ali para passar conforto emocional para a mulher, e daí você prefere brecar o acompanhante, alegando que é por conta de contexto de pandemia. Simplesmente não existe, né? E daí o que é que a gente tem em relação aos estudos? Que a transmissão do Covid entre a mãe e o bebê, ele parece não ser afetado pelo tipo de nascimento, tá? Então a gente já rebate aquela primeira coisa que a gente tinha falado. Não existe isso de que só porque a mulher está positiva para Covid, o nascimento precisa ser por via cesariana. Não existe, tá? Porque os estudos, até hoje, né? Como a gente está falando de um contexto que constantemente tem novos estudos, novas pesquisas, diariamente, todo dia, toda hora está se pesquisando coisa nova. Então, pode ser que alguma parte dessa minha apresentação já esteja desatualizada, tá? Mas até o momento da construção dessa apresentação, a via de parto parecia não ser afetada em relação à transmissão entre mãe e bebê, tá? Então, mulheres positivas para COVID, elas podem ter, sim, parto vaginal. Também não se viu nenhuma influência em relação ao clampeamento tardio do cordão umbilical, então não precisa ter pressa para clampear o cordão do bebê, alegando que porque a mulher está positiva para Covid, vai passar Covid. Não precisa ter pressa em relação a isso. Porque se ele tivesse que pegar, já teria pego, né? Se fosse pelo cordão umbilical, já teria pego na vida intraútero. Contato pele a pele, certo? Visto que essa mulher vai estar de máscara, foi visto o quê? Os benefícios do contato pele a pele, eles superam os possíveis riscos relacionados à Covid nesse contexto, tá? Para o recém-nascido. A amamentação deve ser estimulada ou o alojamento conjunto. Ou não, e o alojamento conjunto, né? Que é quando mãe e bebê ficam no mesmo quarto após o parto. E daí, quais seriam as condutas diferentes para as mulheres que estão sintomáticas? Qual seria a diferença? Basicamente nenhuma, né? Porque o apoio seria o mesmo, ainda assim essas mulheres precisam de apoio, ainda assim essas informações precisam ser repassadas de forma clara e acessível para essa mulher, né? Em tempo oportuno sobre qualquer procedimento, com exceção dos casos em que a mulher não está responsiva, não está conseguindo entender, né, o que é está acontecendo. Mesmo assim, eu devo me comunicar com aquela mulher, né? Porque aquela mulher não é objeto. Então, olha, mesmo que aquela mulher esteja lá, né? A mulher está passando mal, não está nem entendendo o que está falando, mas informar. Olha, Maria, eu estou pegando aqui o seu acesso, vou colocar um soro em você, que tem isso, isso, isso. Mesmo que a mulher não esteja nem aí para você, né? Já esteja lá em outro estado, já esteja com a saúde realmente, né? O estado de consciência comprometido, mas é sua obrigação também se apresentar e explicar o que está acontecendo, certo? Mulheres com sintomas leves podem ser incentivadas a permanecer em casa no início do trabalho de parto, que seria justamente no período latente, né? Mas isso também é uma orientação, como a gente está em contexto de pandemia, isso também é uma orientação que, inclusive, a gente dá para as mulheres que são assintomáticas ou que não estão positivas para a Covid, para que essas mulheres se desloquem à maternidade no momento em que realmente o trabalho de parto ele estiver ativo, né? E daí, naquele período inicial, a recomendação, independente se é sintomático ou assintomático, seria que realmente essas mulheres se mantivessem em casa até para prevenir em relação a contágio. Mas uma coisa, né, que a gente percebe que haveria mais impacto, uma maior diferença, seria justamente na monitorização dessas mulheres. Significa dizer que as mulheres que estão assintomáticas não deveriam ser monitorizadas? Não, porque elas precisam ser monitorizadas, precisam ser avaliadas e acompanhadas também. Mas significa dizer que mulheres sintomáticas precisariam de uma avaliação mais completa, mais detalhada, né, mais específica, olhando mais para essa mulher, tendo maior cuidado, né, em relação a alterações que podem surgir nesse processo,
Então, avaliar qualquer sinal de alteração em relação ao sintoma de Covid, né? De repente, aquela mãe está positiva, mas estava bem. E daí, de repente, ela começa a evoluir com algum grau de dispneia, né? Algum grau de desconforto respiratório. E daí é interessante ficar atenta, né? A essas alterações maternas, incluindo temperatura e sinais vitais básicos, né? Temperatura, frequência respiratória, saturação de oxigênio, confirmação do início do trabalho de parto e, a depender, por isso que eu botei aí um asteriscozinho, a depender a monitorização fetal com cardiotocografia, tá? Que é um exame que é feito para avaliar a vitalidade do feto. E aí, reavaliação de hora em hora, né? Dentro ainda do contexto dessas mulheres sintomáticas, ofertar oxigenoterapia, se saturação menor que 94%, oferecer monitoramento fetal contínuo, a depender, né? Durante o trabalho de parto, realizar clampeamento oportuno do cordão em contato pela pele, mesmo a mulher sendo positiva. Essa seria a recomendação hoje, né? De mesmo assim manter o clampeamento. Não precisa todo mundo ficar desesperado para clampear o cordão. A recomendação seria manter o clampeamento oportuno em contato pela pele. Aí você pode perguntar assim, mas Caroline, você está falando de assistência. O que isso tem a ver com o contexto de humanização? Lembra que a gente falou que a humanização, ela se encaixa em uma assistência de qualidade também. Então, é por isso que também estou trazendo esses aspectos em relação à assistência propriamente dita, tá? Falando agora do pós-parto, puerpério, continua se aplicando o contexto de apoio psicológico, físico e emocional, né? Afinal, essa mulher está passando por uma transição. Finalmente, o bebê que ela esperou durante 9 meses chegou, né? Finalmente, a espera acabou. E agora? O que é que ela vai fazer com esse bebê recém-nascido, né? E agora, em quem essa mulher vai se transformar, né? Durante esse período de maternidade. Então, essa mulher precisa de apoio, né? E daí também se encaixa o contexto da violência obstétrica neonatal, não realizar, para o contexto de humanização, certo? Estimular, sim, e encorajar a presença do acompanhante, tá? Porque o acompanhante vai estar prestando esse apoio emocional para essa mulher e é uma pessoa que vai estar 24 horas ali com a mulher. Então, também ele vai poder sinalizar quando essa mulher tiver algum sinal de que possivelmente ela não está bem, de que tem alguma coisa que está alterada, tá? Então, estimular, sim, a presença desse acompanhante no pós-parto. Promover e estimular a hora dourada, que é aquela primeira hora após o nascimento, que é o momento do contato pela pele. Eu costumo dizer que o bebê nasceu, está clinicamente bem, ele deve ficar com a mãe. Se mãe e bebê estiverem bem, não tem lugar melhor para o bebê estar, a não ser no colo da mãe. O becinho, não, aquele becinho aquecido não é melhor do que o pele a pele com a mãe. O braço do pediatra não é melhor do que o pele a pele com a mãe. O melhor lugar para o bebê estar, se estiver mãe e bebê bem, é no colo da mãe. Não precisa ter pressa para pesar bebê, não precisa ter pressa para medir bebê. Isso são coisas que podem ser feitas depois. Mas a primeira hora após o nascimento, independente se a mulher é positiva, se a mulher é negativa, para a Covid, é o momento dela com o bebê. Um momento de reconhecimento. Então, ela vai reconhecer o seu bebê e o seu bebê vai reconhecê-la. Então, o bebê acabou de passar por uma transição, que foi o nascimento, muitas das vezes traumática, né? E ele precisa vir para algo que lhe é familiar. O que mais seria familiar além do colo da mãe? Sons que ele já estava acostumado, como a voz da mãe, que passou durante 9 meses. Ouvir os batimentos do coração da mãe, ouvir o barulho do estômago da mãe quando a mãe está com fome. Então, tudo isso são sons familiares a esse bebê durante esses 9 meses. Então, ele precisa, imediatamente após o nascimento, vir para um ambiente que seja familiar, para que essa transição ela seja menos estressora. Então, é nossa responsabilidade também, dentro do contexto de humanização, promover e estimular essa primeira hora de contato mãe-bebê e de reconhecimento. Proporcionar que as puérperas e seus bebês permaneçam juntos no pós-parto, né? Quando eu até mencionei a questão do alojamento conjunto. Então, mãe e bebê precisam estar juntos, tá? Repassar, mesma coisa. Repassar informações claras, acessíveis à mulher, em tempo oportuno sobre qualquer procedimento e intervenção a ser realizado, tá? Qualquer coisa que for ser feita precisa ser informado para essa mulher.
encorajar, auxiliar e estimular a amamentação. Independente se a mulher é positiva, independente se a mulher é negativa. Isso precisa ser estimulado, certo? A amamentação ela não está suspensa em mulheres que são positivas para a Covid-19, principalmente porque não se tem estudos de que, até o momento, né, como eu falei, pode ser que ao decorrer da montagem dessa apresentação saia algum outro estudo, mas até então não tinha estudos que dissessem que seria arriscado para o bebê que ele recebesse leite materno em caso de mulher positiva para Covid. Muito pelo contrário, o que a gente sabe hoje é que através do leite materno as mulheres elas passam anticorpos para o seu bebê, inclusive anticorpos contra a Covid-19. Então, seria benéfico também, mesmo nesse aspecto. E já entrando para a reta final, né, dessa apresentação, queria finalizar com essas duas frases da Organização Mundial da Saúde, tá? Para que a gente possa entender que, assim como eu trouxe a respeito das portarias, a gente possa entender que é algo comentado, discutido e falado mundialmente. Não sou eu, Caroline, que estou inventando agora, né? Mas todas as entidades governamentais, institucionais, elas remetem à necessidade dessa humanização durante o processo gravídico puerperal. Então, o que é que a Organização Mundial da Saúde fala? Que todas as mulheres grávidas e recém-nascidos devem receber cuidados de qualidade durante a gravidez, parto e período pós-natal imediato. E é fundamental garantir que o parto não seja apenas seguro, mas também uma experiência positiva para as mulheres e suas famílias. Então, a gente não está falando apenas de segurança na assistência. A gente está falando de qualidade na assistência e a gente está falando de uma experiência positiva. Então, o processo foi seguro, mas como é que foi para essa mulher o nascimento do seu filho ou da sua filha? Ela teve uma experiência positiva desse processo? Porque é isso. Esse é um processo que a mulher precisa trazer uma experiência positiva. Principalmente que a gente também tem aquela parcela da população que não planejou a gravidez, né? Que às vezes tem uma gestação muito traumática, enfim. Contexto de violência, de abuso, né? Enfim, vários contextos. E daí a gente ainda proporcionar que o parto ele seja mais uma experiência traumática e abusiva para essa mulher, então a gente está contribuindo para a cadeia de desumanização e para a cadeia de efeitos negativos que a gente poderia estar causando e trazendo para aquela mulher. Então a gente precisa pensar nisso, que vocês saem daqui pensando nisso. Não é um tipo de assistência, não é algo que a gente é humanizado se quiser, a gente precisa ser, nossa obrigação enquanto profissional de saúde, certo? E aqui eu finalizo com essa frase, né, que eu gosto bastante, para mim faz todo sentido, que para mudar o mundo é preciso primeiro mudar a forma de nascer. Então, não adianta a gente querer começar as coisas de trás para frente, né? A gente precisa começar do começo, que é do nascimento. A partir do nascimento de uma vida, da geração e nascimento de uma vida que serão futuros indivíduos componentes dessa sociedade, que é a sociedade do futuro. Então, primeiro, a gente precisa pensar em intervir no início de tudo, certo? Eu gostaria de agradecer as pessoas que ficaram aqui até o final. Deixa eu interromper meu compartilhamento. Pronto, não sei se tem alguma Caroline, dúvida. excelente mini curso, estou muito feliz. É muito bom ver os elogios também das pessoas aqui. E eu separei algumas perguntas, você poderia responder algumas? Certo. Pronto, eu vou botar aqui Ainda tem tempo? Mas em até vídeo. 6h30, né? Isso. Como manejar esse medo da gestante em ir para as consultas? Quais estratégias podemos adotar para minimizar os riscos e manter essa gestante no pré-natal? Primeiro eu vou por partes, tá? Como manejar esse medo da gestante em ir para as consultas? Em algum momento essa gestante vai ter que começar o pré-natal, né? Então ela vai iniciar, tá?
Até porque você só vai ter acesso a essa gestante se a gente estiver falando de um contexto em que a gestante vai até o profissional na unidade, você só vai ter acesso a essa gestante a partir do momento que ela vier para você, para a consulta de pré-natal, por exemplo. Então, você vai ter esse primeiro contato com ela. E nesse primeiro contato é onde você vai falar as formas de prevenir, quais são as formas dela minimizar o risco de contágio, e você vai falar qual a importância do pré-natal, onde você vai falar justamente aquele mesmo contexto que eu tinha falado anteriormente, que no contexto da gestação e pós-parto não existe só o COVID. A gente tem outras complicações que podem acontecer também e que também podem levar essa mulher e esse bebê a óbito. Então, você precisa informar para essa mulher que não é só a COVID, mas que também tem outras coisas que podem acontecer no processo que podem comprometer a saúde dessa mulher. E é justamente durante o pré-natal, durante as consultas, que você vai trabalhar essas outras comorbidades. E ela, se prevenindo, né, mantendo todas as condutas preventivas, ela também vai conseguir se prevenir em relação à questão do Covid. Então, ao tempo que ela faz o papel dela em casa, né, se mantendo isolada, em isolamento social, você, como profissional, vai estar fazendo seu papel também durante as consultas de pré-natal, que é garantir que outros processos não influenciem negativamente, né, ou que se influenciem, possa agir preventivamente ou até curativamente, né, a depender do que aconteça, justamente para que ela também não seja acometida por essas questões próprias da gestação, tá? E daí eu acho que eu já acabei respondendo a segunda pergunta, né, as estratégias. A gente precisa falar sobre o atendimento das presidiárias que estão gestantes. O que você acha das políticas públicas sobre essa população? Então, né, principalmente nesse contexto de pandemia, né, trazendo também para esse contexto de crise, né, que nós estamos vivenciando, principalmente além de ser uma população de risco, né, ao contexto das presidiárias, acrescentando o contexto da pandemia, como se a gente tivesse um contexto dobrado aí, né, em relação ao risco que essas mulheres estão correndo da própria contaminação, né, até porque elas continuam tendo contato com seus parentes, as pessoas que vêm de fora para visitá-las, enfim. Ou até mesmo por ela estar em um contexto que a proliferação do vírus, ele é mais acentuado, né, o contexto dividindo o espaço com outras pessoas, que tem essas outras pessoas têm contato com as pessoas de fora, né? Então ela acaba se tornando uma população ainda mais exposta do que as mulheres que estão nas suas casas, que podem manter esse processo de isolamento social. E, de fato, né, a gente percebe não só no que eu estou falando, mas em relação a estudos também, a gente percebe, em relação à proliferação do Covid, que a gente também tem influência em relação a mulheres de vascularidade, em relação a mulheres que estão aí nesse contexto de sistema prisional, ou até mesmo a influência da raça, da cor, nesse acometimento dessas mulheres, né? No maior acometimento, que eu digo, dessas mulheres. Então, assim, o mesmo contexto que a gente aborda para outras gestantes, a gente também defende para as mulheres do contexto do sistema prisional, que é a respeito da vacinação. As mulheres gestantes puérperas, independente se elas são do contexto prisional, independente se elas são da população como toda, elas precisam ter acesso à vacinação, né? Algo que a gente viu recentemente, um tema bem polêmico saindo nas mídias, nos jornais, no Instagram e tudo que é canto, a vacinação da gestante sendo suspensa em vários lugares. O que, é que a gente precisa pensar hoje? Que é a medida mais eficaz para a gente poder combater o número de mortes, morbimortalidade, de gestantes e puérperas decorrentes da Covid. Então, hoje, os riscos dessa mulher contrair Covid-19 e evoluir para um óbito são superiores às possíveis reações adversas de uma vacina. Então, acho que algo que precisa ser batido na tecla também, trazendo visibilidade para essa população presidiária, é algo também em relação ao contexto de vacinação, né? Que eu, inclusive, não vi sendo discutido sobre essa população em específico, que estão em um contexto de vulnerabilidade muito maior. Qual o tempo esperado para o primeiro banho do RM? Olha, a recomendação
da sociedade, das entidades, né, governamentais, Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, enfim, é que decorrente, né, do verme gaseoso, que é o que o bebê, a forma de proteção que o bebê nasce, né, que é tipo como se fosse uma massinha, não sei se vocês já chegaram a ver, parece que o bebê, a gente tem a impressão às vezes que o bebê está cheio de massa, né? E daí aquela massa, entre aspas, é justamente o verme que é responsável por essa proteção natural da pele do bebê e é responsável por manter essa temperatura do bebê nas primeiras horas após o nascimento, né? Então, o ajuda também em relação a essa transição, visto que os recém-nascidos eles vão ter que passar por essa transição da termorregulação da temperatura. Então, esse vernix também ajuda durante esse processo de adaptação do bebê na vida extrauterina. Então, a recomendação seria não realizar o banho do bebê com no mínimo após 6 horas de nascimento, certo? Então, antes das 6 horas, não seria recomendado dar banho nesse bebê. Porém, é o que a gente bate muito na tecla, né? Que a gente tem, nós brasileiros, né, enfim, temos muito a cultura do banho, né? E não necessariamente o recém-nascido ele precisa da quantidade de banhos que nós tomamos comumente. Então, isso vai muito da nossa cultura, né? De que o bebê nasce sujo, que o bebê precisa tomar banho. Então, tem mulheres que, para além dessas 6 horas recomendadas, elas optam passar 24 horas, 12 horas, sem que o bebê tome banho e não tem nenhum problema. Porque o bebê ele não nasce sujo. Ele veio de um ambiente que era estéril, né? Que ele estava dentro do útero, dentro da bolsa. Então, assim, em relação à regulamentação, a gente tem que, nas primeiras 6 horas do bebê, nas primeiras 6 horas de vida do bebê, não deveria ser dado banho. Após 6 horas. Porém, se a família decidir que quer passar 12 horas, 24 horas e não quer dar banho do bebê, não tem problema nenhum. Mas em relação à recomendação e regulamentação em relação a isso, seria no mínimo essas 6 horas, sem precisar dar o banho no bebê. E também tem maternidade, enfim, ou até mãe mesmo, né, que acha que o bebê nasceu sujo, e assim que o bebê nasce, fica querendo dar banho, daí acaba tirando essa proteção natural, né, da pele do bebê. Então, as perguntas foram essa. Mais uma vez eu quero agradecer sua presença, agradecer por esse momento tão rico ao qual nós tivemos e dizer que a sensação que fica é uma sensação de, além de dever cumprido, uma sensação de muito aprendizado em pouco tempo. Ou seja, o seu conteúdo foi trazido de uma forma que abordou muitas coisas em um período de tempo relativamente curto e muito assertivo. Então, muito obrigado. E eu quero desejar que as pessoas que continuem aqui conosco e que mais tarde teremos mais outro mini curso. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. E qualquer necessidade eu estou à disposição, tá? Vocês passam aí meus contatos, Instagram, qualquer coisa vocês entrem em contato, tá? E desejo um bom restante de evento para vocês.